Fala, amigo de Jesus, seja bem-vindo, bem-vinda aqui. Hoje nós vamos ler e meditar o Evangelho de Jesus Cristo, que foi escrito por João, lá no capítulo 1, versículos do 29 até o 34. Vamos fazer a leitura. No dia seguinte, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: Depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. Hoje, João Batista visualiza Jesus se aproximando dele e declara que aquele era o Cordeiro de Deus. Cordeiro, aquele animal simples, inofensivo, porém frágil também, que é sacrificado no lugar dos pecados da humanidade ou pelo pecado de alguém, estava ali, diante de João. Jesus era o Cordeiro que veio do céu, ou seja, o sacrifício perfeito, puro, para salvar toda a humanidade dos seus pecados. Esse Cordeiro estava diante de João. Ele se materializou e João Batista, com o seu meio piedoso de viver, sendo um profeta de Deus, o último do Antigo Testamento e o primeiro do Novo, aponta e diz: Era sobre ele no qual eu falava e preparava o caminho para que ele chegasse. E Jesus chegou, foi batizado, o Espírito Santo de Deus, em forma de pomba, desce sobre Jesus. A pomba aqui fazendo uma ligação lá com o Antigo Testamento, quando Noé chega nos últimos dias do dilúvio, libera aquela pombinha para ir voando e ela traz um galinho de oliveira para Noé, mostrando que as águas tinham abaixado. A pomba é esse símbolo de liberdade, paz, de que a tribulação, a situação de adversidade se passou. E por meio de Deus, essa graça chegou até aqueles que aguardavam e recebiam essa pomba. O Espírito Santo em forma de liberdade, de paz, mostrando que ele estava sobre Jesus, porque Jesus veio ao mundo para colocar fim na maior tribulação que atormentava o ser humano, que era o pecado. E você pode até dizer: bom, Jesus colocou o fim no pecado? Sim, embora ainda nós sentimos os efeitos que ele causou na humanidade, porque sofremos, entristecemos e passamos por diversas dificuldades ainda. Isso quer dizer que o pecado ele surte efeito na terra, mas que ele teve a sua causa exterminada pelo sacrifício de Jesus. Há de chegar um tempo que o poder do pecado já não governará mais sobre a criação de Deus, por causa do que o Cordeiro de Deus realizou lá na cruz, sendo sacrificado e se sacrificando por nós. João Batista, alguém que vivia a palavra de Deus, arrisca os caminhos da vida dele, é quem aponta que Jesus chegou. Hoje, a nossa missão é fazer como João Batista, apontar para as outras pessoas que Jesus é o caminho, verdade e vida, e ele é o sacrifício perfeito que exterminou de vez o problema que a humanidade jamais conseguiria resolver. Quer ver um exemplo? Você pode ter tudo, todo bem material. Você pode ter o recurso financeiro que for. Você pode pagar os melhores médicos, qualquer coisa. Mas existe uma coisa que nem o poder, nem o dinheiro consegue solucionar, que é o perdão dos pecados. Porque o perdão dos pecados só pode ser solucionado por meio da fé, da confiança na graça de Deus, que perdoa os nossos pecados através de Jesus Cristo. Por isso, você pode ter tudo, tentar ser feliz de toda e qualquer maneira, mas se não fosse o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, você jamais teria a felicidade plena e eterna, que é o perdão dos seus pecados. Então, que é exemplo de João Batista, possamos apontar: o Cordeiro de Deus foi quem resolveu o maior problema que eu tinha na minha vida, que era o meu destino eterno por causa do pecado que antes condenava o meu futuro.
Bom saber que você chegou aqui até o final desse vídeo. Convido você, compartilhe essa mensagem para que mais pessoas saibam que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e nos concede a felicidade eterna nele, que é a própria Palavra de Deus que um dia se fez carne, assim como eu e você é, para que nós possamos viver para sempre, seres humanos divinizados nele, que é o próprio Deus. Desejo para você tudo de bom, um forte abraço e até mais.